Deixa eu fazer uma pergunta simples. E se existisse um lugar mencionado nas Escrituras que contém segredos tão perturbadores que foram deliberadamente apagados da maioria das Bíblias que você já leu? Gênesis 4,16 nos diz que Caim foi para a terra de Nod, ao oriente do Éden. Mas esse versículo levanta mais perguntas do que respostas. A maioria das pessoas assume que Nod era apenas um lugar geográfico para onde Caim fugiu. Mas a história completa revela que Nod era uma dimensão espiritual, um portal entre mundos e o berço de uma civilização paralela que pode ainda existir hoje em forma espiritual. Nesta jornada, vamos seguir 3 passos claros. Primeiro, vamos descobrir o que os textos etíopes realmente dizem sobre Nod e por que essas informações foram escondidas. Segundo, e vamos explorar como Caim e seus descendentes construíram uma civilização inteira baseada em conhecimento proibido. E terceiro, vamos investigar se essa terra amaldiçoada ainda influencia nosso mundo moderno de maneiras que não conseguimos ver. E quando você entender essa primeira camada, a história real começa. A Bíblia que a maioria de nós conhece é surpreendentemente silenciosa sobre Nod. Gênesis 4 nos dá apenas alguns versículos. Caim matou Abel. Deus o amaldiçoou. Caim reclamou que o castigo era grande demais. Deus colocou uma marca nele para proteção. E então, Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Fim da história. Ou pelo menos, é o que nos disseram. Mas e se eu te dissesse que existem textos antigos, preservados por séculos pela Igreja Etíope, que contam uma história completamente diferente? Textos que foram marginalizados, chamados de apócrifos e deliberadamente deixados de fora do cânon ocidental. A Bíblia etíope contém 81 livros, enquanto a versão protestante tem apenas 66. Esses 15 livros extras não são apenas histórias paralelas ou notas de rodapé. Eles revelam detalhes explosivos sobre eventos que a Bíblia tradicional menciona brevemente ou ignora completamente. E Nod está no centro dessa revelação suprimida. Segundo os textos etíopes, Nod não era apenas uma região desértica para onde Caim vagou em desespero. Era algo muito mais perturbador. Era uma dimensão espiritual, um limiar entre o mundo humano e os reinos celestiais caídos. Um lugar onde as leis divinas operavam de forma distorcida. Um portal que já estava habitado antes mesmo de Caim chegar lá. Pense nisso por um momento. A Bíblia tradicional diz que Caim saiu da presença de Deus. Mas para onde exatamente você vai quando sai da presença do Criador? A resposta etíope é assustadora. Você vai para um lugar onde a presença de Deus não alcança. Um espaço espiritual que existe fora da proteção divina. Um território já ocupado por entidades que também foram expulsas da presença celestial. Estudiosos das tradições etíopes apontam que o nome Nod vem da raiz hebraica que significa vagar ou exilar. Mas os textos etíopes acrescentam uma camada mais profunda. Nod também era chamado de terra do crepúsculo, o lugar entre a luz e a escuridão, entre o humano e o celestial, entre a criação e a queda. Era geograficamente descrito como ao oriente do Éden, mas espiritualmente descrito como abaixo da criação, num estado de separação dimensional. E aqui está algo que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre Caim. Os textos etíopes sugerem que Nod não estava vazio quando Caim chegou. Havia presenças lá, sombras, entidades que os textos chamam de filhos do crepúsculo e os olhos que vigiam. Quem eram essas criaturas? De onde vieram? E por que escolheram Nod como santuário? Inscreva-se agora se você quer descobrir as verdades bíblicas que foram escondidas de você por séculos.
porque o que vem a seguir vai mudar completamente sua compreensão da história humana e da guerra espiritual invisível que ainda acontece hoje. A jornada para Node acaba de começar, e uma vez que você atravessa esse portal, não há volta. Capítulo 2. O castigo que era mais que castigo. A maldição de Caim é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas será que realmente entendemos o que aconteceu com ele? A maioria das pessoas vê a maldição como punição simples. Deus puniu Caim por matar Abel. Caim foi expulso. Fim da história. Mas os textos etíopes revelam que a maldição era muito mais que um castigo. Era uma transformação espiritual, uma iniciação forçada em realidades proibidas. E essa transformação mudou não apenas Caim, mas toda a trajetória da humanidade. Gênesis 4:11. Registra Deus dizendo a Caim que ele seria amaldiçoado e que a terra não daria mais sua força para ele. Caim seria fugitivo e errante. Mas então, algo estranho acontece. Caim responde que sua punição é grande demais para suportar e que quem o encontrasse o mataria. Deus então coloca uma marca em Caim para que ninguém que o encontrasse o ferisse. Essa marca é um dos maiores mistérios bíblicos. O que era exatamente? Um sinal físico? Uma marca visível? Ou algo mais profundo? A tradição etíope oferece uma resposta perturbadora. A marca de Caim não era apenas um sinal de proteção. Era uma alteração na própria essência espiritual de Caim. Era uma abertura de percepção. Os textos etíopes descrevem que, após receber a marca, Caim começou a ver coisas que outros humanos não podiam ver. Ele passou a perceber entidades espirituais, a ouvir vozes de dimensões além da realidade física e a compreender segredos da criação que nem mesmo Adão conhecia. Pense na ironia disso. Caim foi expulso da presença de Deus, mas ganhou acesso a conhecimentos que nenhum outro humano vivo possuía. Foi amaldiçoado, mas também foi equipado com habilidades que o tornaram poderoso em seu exílio. Isso não parece contradição? Como um castigo divino pode também ser uma concessão de poder? A resposta está na natureza da própria queda. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, seus olhos foram abertos. Eles ganharam conhecimento do bem e do mal, mas também perderam a inocência e a comunhão íntima com Deus. Da mesma forma, quando Caim matou Abel, ele cruzou uma fronteira espiritual. Ele se tornou o primeiro assassino, o primeiro humano a derramar sangue humano. E esse ato não foi apenas um crime moral. Foi um evento cósmico. Foi uma ruptura na ordem criada. Os textos etíopes explicam que, quando o sangue de Abel tocou a terra gritou. Gênesis 4:10 confirma isso quando Deus diz que o sangue de Abel clama desde a terra. Mas os escritos etíopes vão além. Eles dizem que o sangue de Abel abriu uma fenda entre o mundo físico e o mundo espiritual. E foi através dessa fenda que certas entidades ganharam acesso ao plano humano. Caim, como autor desse derramamento, ficou marcado permanentemente por essa conexão. Isso significa que Caim não apenas matou seu irmão. Ele inadvertidamente abriu um portal. E a marca que Deus colocou nele não era apenas proteção contra a vingança humana. Era um selo espiritual que o ligava permanentemente a esse portal. Caim se tornou uma ponte viva entre o mundo humano e dimensões espirituais caídas. E foi essa condição que o levou para Node. Agora considere isso. Se Caim foi transformado espiritualmente pela maldição, o que aconteceu com seus descendentes? Será que eles herdaram essa marca? Será que eles também tinham acesso a percepções e conhecimentos proibidos? Os textos etíopes respondem sim. E isso explica por que a linhagem de Caim se tornou tão avançada tecnologicamente.
tão poderosa culturalmente e tão perigosa espiritualmente. Comente abaixo o que você acha dessa revelação. Você acredita que a maldição de Caim foi apenas castigo ou foi também uma iniciação espiritual? Porque o que descobrimos a seguir sobre os descendentes de Caim vai chocar você. A transformação espiritual não terminou com Caim. Ela apenas começou. E o legado dessa marca ainda pulsa em nosso mundo hoje, de maneiras que você nunca imaginou. Capítulo 3. A cidade construída. Longe de Deus. Quando pensamos em Caim após a maldição, geralmente imaginamos um homem solitário vagando pelo deserto em arrependimento e desespero. Mas os textos bíblicos, inclusive a versão tradicional, nos dizem algo surpreendente. A Gênesis 4:17 declara que Caim conheceu sua esposa, ela concebeu, e Caim edificou uma cidade. Ele chamou a cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Espere um momento. Caim não estava vagando sozinho? Como ele encontrou uma esposa? De onde vieram outras pessoas para povoar uma cidade? E como um homem amaldiçoado pela terra conseguiu construir uma civilização? A Bíblia tradicional não responde essas perguntas, mas a Bíblia etíope oferece detalhes fascinantes. Segundo os textos etíopes, quando Caim chegou a Nod, ele não estava completamente sozinho. Havia presenças lá, sombras, entidades que já habitavam aquela dimensão espiritual. E essas entidades não apenas toleraram Caim, elas o receberam, elas o instruíram, elas fizeram pactos com ele. O livro etíope de Adão e Eva, que não está na Bíblia ocidental, descreve que Caim passou anos em estado de tormento espiritual após matar Abel. Ele vagou em desespero, ouvindo vozes que o acusavam. Mas então, algo mudou. Ele começou a ouvir outras vozes, vozes que não acusavam, vozes que ofereciam consolo, vozes que prometiam ensinar-lhe segredos. E essas vozes o guiaram para construir. Os textos etíopes chamam essas entidades de filhos do crepúsculo, seres que não eram nem completamente angelicais, nem completamente terrenos. Eram criaturas que existiam em estado de rebelião contra a ordem criada. E elas viram em Caim uma oportunidade. Aqui estava o primeiro humano que havia rompido completamente com a presença divina. Aqui estava alguém marcado, transformado, capaz de interagir com dimensões espirituais. Aqui estava o candidato perfeito para fundar uma civilização alternativa. E então, Caim começou a construir, mas não com suas próprias mãos apenas. Os textos etíopes sugerem que ele recebeu conhecimento direto sobre arquitetura, agricultura modificada e organização social. Conhecimento que não deveria estar disponível para humanos naquela época. A cidade de Enoque não foi apenas um assentamento primitivo. Foi uma metrópole planejada. Foi um símbolo de desafio. Foi a primeira tentativa humana de criar uma civilização sem Deus. Pense na audácia disso. Deus havia dito que a terra não daria sua força para Caim. Mas Caim construiu uma cidade. Deus havia dito que ele seria fugitivo. Mas Caim estabeleceu uma moradia permanente. Como isso foi possível? A resposta está na natureza de Nod. Nod não era terra comum. Era uma dimensão onde as leis naturais operavam de forma diferente. Era um lugar onde certas regras divinas não se aplicavam completamente. E era um lugar onde conhecimento proibido podia ser acessado livremente. A cidade de Enoque se tornou o primeiro centro de uma civilização paralela. Uma civilização que se desenvolveu fora da presença de Deus. Uma civilização que buscava poder através de conhecimento proibido, em vez de buscar comunhão através de obediência. E essa cidade não era apenas física. Os textos etíopes descrevem que a cidade de Enoque tinha uma contraparte espiritual.
era construída em alinhamento com padrões celestiais corrompidos. Era uma imitação pervertida da arquitetura divina. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essas verdades escondidas, porque o que vem agora é ainda mais perturbador. Caim não apenas construiu uma cidade, ele gerou descendentes. E esses descendentes não eram pessoas comuns. Eles possuíam habilidades que desafiam explicação. Eles criaram tecnologias avançadas. Eles dominaram artes proibidas. E tudo isso aconteceu em Nod, longe dos olhos de Deus, mas sob a tutela de entidades que tinham seus próprios planos para a humanidade. Capítulo 4. Os descendentes, com conhecimento impossível. Gênesis 4 nos apresenta brevemente a linhagem de Caim. Caim gerou Enoque. Enoque gerou Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. E Lameque teve filhos que se tornaram notáveis. Gênesis 4, 20 a 22, lista especificamente 3. Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Em apenas 7 gerações desde Caim, e sua linhagem havia desenvolvido pecuária organizada, música sofisticada e metalurgia avançada. Agora pare e pense nisso. A humanidade naquela época estava em seus estágios mais primitivos. Adão e Eva tinham sido expulsos do Éden há relativamente pouco tempo. A maioria dos humanos vivia de agricultura básica e coleta. Mas a linhagem de Caim, em Nod, já dominava tecnologias que levaram outras civilizações séculos para desenvolver. Como isso é possível? Como descendentes de um homem amaldiçoado, vivendo em terra amaldiçoada, conseguiram prosperar tecnologicamente? A explicação tradicional é que eles eram simplesmente inteligentes e inovadores. Mas os textos etíopes oferecem uma resposta muito mais perturbadora. Eles não desenvolveram essas habilidades sozinhos. Eles foram ensinados. E os professores não eram humanos. Eram os mesmos filhos do crepúsculo, os mesmos olhos que vigiam, as mesmas entidades que haviam feito pactos com Caim. O livro de Enoque, preservado completamente na Bíblia etíope, descreve em detalhes como anjos caídos desceram à terra e ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade. Ensinaram metalurgia, fabricação de armas, cosméticos, feitiçaria, astrologia e sinais celestiais. E embora o livro de Enoque foca principalmente nos vigilantes e sua interação com a linhagem de Sete, os textos etíopes sugerem que essas interações começaram antes, em Nod, com os descendentes de Caim. Pense em Jubal, o pai da música. Gênesis 4:21 diz que ele foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Mas de onde veio esse conhecimento musical? Música não é apenas produzir sons. Música envolve compreensão de harmonia, ritmo, matemática acústica e até estados alterados de consciência. Culturas antigas consideravam música como ferramenta espiritual poderosa, capaz de abrir portais, invocar entidades e alterar realidades. Será que Jubal simplesmente inventou tudo isso? Ou ele foi iniciado em artes sonoras por mestres não humanos? Considere Tubal-Caim, o artífice de ferramentas de bronze e ferro. Metalurgia não é habilidade simples. Requer conhecimento de mineração, fundição, temperaturas precisas, ligas e técnicas de forjamento. Civilizações antigas levaram séculos para dominar esses processos. Mas Tubal-Caim, descendente de uma linhagem amaldiçoada em Nod, dominava não apenas um metal, mas 2, bronze e ferro. E os textos etíopes sugerem que esse conhecimento veio de segredos celestiais,
compartilhados pelos filhos do crepúsculo. Agora aqui está algo que vai fazer você questionar tudo. Os textos etíopes sugerem que os descendentes de Caim não eram completamente humanos. Eles eram híbridos, misturas de carne humana com algo não terrestre. Isso explicaria suas habilidades excepcionais. Isso explicaria por que eles prosperaram em Nod quando deveriam ter Perec ido. E isso explicaria por que Deus mais tarde enviou o dilúvio para destruir toda a carne corrompida na terra. Gênesis 6:4 menciona que havia gigantes, os Nefilim, na terra naqueles dias, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. A maioria dos estudiosos associa os Nefilim com a linhagem de Sete. Mas os textos etíopes sugerem que as primeiras experiências de hibridização começaram antes, em Nod, com a linhagem de Caim. Os vigilantes não apenas observavam, eles experimentavam. E Nod era o laboratório perfeito, longe dos olhos de Deus, num limiar dimensional onde as leis naturais eram flexíveis. Deixe seu like se essas revelações estão abrindo seus olhos para verdades escondidas. Porque a conexão entre Nod e os vigilantes é o próximo passo crítico nessa jornada. O que aconteceu quando anjos caídos encontraram uma civilização humana já separada de Deus? O que aconteceu quando seres celestiais rebeldes fizeram pactos com descendentes amaldiçoados? A resposta vai revelar o verdadeiro propósito de Nod e por que essa história foi suprimida por tanto tempo. Capítulo 5. Quando os anjos caídos encontraram refúgio. O livro de Enoque é um dos textos mais fascinantes e controversos da literatura bíblica antiga. Embora não esteja incluído no cânon ocidental, é considerado escritura sagrada pela Igreja Etíope. E nele encontramos uma narrativa perturbadora sobre anjos caídos chamados vigilantes, que desceram à terra e corromperam a humanidade. Mas aqui está a pergunta que poucos fazem. Por que os vigilantes escolheram descer exatamente quando desceram? E para onde eles foram quando chegaram à terra? Enoque 6, 1-2 descreve que, quando os humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas, os vigilantes viram que elas eram belas e desejaram tê-las como esposas. 200 anjos desceram no Monte Hermon e fizeram um juramento de realizar esse plano juntos. Mas os textos etíopes sugerem algo mais profundo. Os vigilantes não desceram aleatoriamente. Eles foram atraídos. E o que os atraiu foi a existência de Nod, uma dimensão já aberta, uma civilização já separada de Deus, um portal já ativo. Pense nisso logicamente. Se você fosse um anjo rebelde querendo interagir com a humanidade sem interferência divina, onde você iria? Você iria para lugares onde a presença de Deus ainda era forte e ativa? Ou você procuraria um território já fora da cobertura divina? Nod era exatamente isso. Era uma zona espiritualmente autônoma. Era um lugar onde a presença de Deus havia se retirado por causa da maldição de Caim. E era habitado por humanos já marcados, já transformados, já abertos a influências não divinas. Os textos etíopes descrevem que os vigilantes fizeram de Nod seu santuário principal. Eles estabeleceram bases espirituais ali. Eles formaram alianças com os descendentes de Caim. E eles começaram seus experimentos de hibridização e transferência de conhecimento proibido. Nod não era apenas um lugar geográfico. Era um ponto de interseção. Era um portal onde anjos caídos e humanos corrompidos podiam se encontrar livremente. Enoque 7 e 8 descrevem os ensinamentos dos vigilantes. Azazel ensinou fabricação de armas, ornamentos, cosméticos e técnicas de embelezamento que despertavam vaidade e guerra. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes,
feitiçaria básica. Armarus ensinou a solução de encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou conhecimento de constelações. Ezequiel ensinou conhecimento de nuvens. Araquiel ensinou sinais da terra. Shamsiel ensinou sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Essas não eram informações inocentes. Eram segredos celestiais que permitiam manipulação da criação. Eram conhecimentos que davam aos humanos poder sobre forças naturais e espirituais. E os primeiros receptores desses ensinamentos foram os descendentes de Caim em Nod. Só depois os vigilantes expandiram suas operações para outras regiões, inclusive para a linhagem de Sete. Aqui está algo perturbador que os textos etíopes revelam. Os vigilantes não apenas ensinaram, eles fizeram pactos, pactos que envolviam trocas. Os humanos recebiam conhecimento e poder. Em troca, os vigilantes recebiam acesso a corpos humanos, linhagens genéticas e a capacidade de gerar descendentes híbridos. Esses descendentes eram os Nefilim, gigantes que possuíam força sobre-humana, conhecimento angelical e apetites insaciáveis. Enoque 7, 3 a 5 descreve que os Nefilim consumiam toda a produção dos humanos. E quando os humanos não podiam mais alimentá-los, os Nefilim começaram a devorar os próprios humanos. Eles bebiam sangue. Eles praticavam canibalismo. E eles ensinaram os humanos a fazer o mesmo. A corrupção não era apenas espiritual. Era física, moral e sistêmica. E tudo isso começou em Nod, onde a primeira porta havia sido aberta. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma revelação desta série. Porque agora vamos entrar no coração sombrio dessa história. Nod não era apenas refúgio para anjos caídos. Era um laboratório. Um lugar onde experimentos celestiais proibidos eram conduzidos. Experimentos que misturavam o divino com o terreno. Experimentos que violavam as fronteiras estabelecidas por Deus. E o resultado desses experimentos quase destruiu a humanidade inteira. Quase. Mas não completamente. E o que sobreviveu pode ainda estar entre nós hoje. Capítulo 6. O primeiro laboratório da rebelião celestial. Agora chegamos ao núcleo mais perturbador dessa história. Nod não era apenas um lugar de exílio ou uma cidade construída por Caim. Nod era um laboratório espiritual. Era onde anjos caídos e humanos corrompidos conduziam experimentos que desafiavam a própria ordem criada por Deus. E os resultados desses experimentos foram tão catastróficos que forçaram a intervenção divina através do dilúvio. Os textos etíopes descrevem que os vigilantes tinham objetivos específicos quando desceram. Eles não vieram apenas por luxúria ou curiosidade. Eles vieram com uma agenda. Eles queriam provar que a criação de Deus poderia ser melhorada. Eles queriam demonstrar que humanos não precisavam de Deus para transcender suas limitações. Eles queriam criar uma raça híbrida que combinasse poder angelical com forma física humana. E Nod era o lugar perfeito para esse projeto. Pense na lógica demoníaca por trás disso. Deus havia criado anjos como seres espirituais sem capacidade de reprodução. Deus havia criado humanos como seres físicos com capacidade de reprodução, mas limitações mortais. Os vigilantes queriam quebrar essas fronteiras. Eles queriam cruzar o espiritual com o físico, de forma que Deus não havia pretendido. E através de pactos com os descendentes de Caim, eles encontraram parceiros dispostos. O livro de Enoque descreve que os vigilantes ensinaram às mulheres feitiços para facilitar concepção híbrida. Eles ensinaram técnicas de manipulação genética através de rituais espirituais. E eles literalmente se uniram com mulheres humanas, gerando os Nefilim. Enoque 7:2
Diz que essas mulheres conceberam e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 3.000 côvados. Mesmo que isso seja linguagem simbólica, o ponto é claro. Os Nefilim não eram humanos normais. Eram aberrações. Eram violações da ordem criada. Mas os experimentos não pararam com hibridização humano-angelical. Os textos etíopes sugerem que os vigilantes também experimentaram com animais. Enoque 7:5 menciona que os Nefilim começaram a pecar contra pássaros, bestas, répteis e peixes. Estudiosos debatem se isso se refere à bestialidade ou manipulação genética. Mas considerando o contexto de conhecimento proibido e violação de fronteiras criadas, é possível que ambos estejam corretos. Node se tornou um lugar onde as categorias de criação estabelecidas por Deus estavam sendo deliberadamente misturadas e pervertidas. Agora considere o timing. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que ele não interviu imediatamente quando Caim foi para Node? Por que ele não impediu os vigilantes de descerem? A resposta está na natureza do livre-arbítrio e no propósito maior de Deus. Deus permitiu que a rebelião seguisse seu curso para demonstrar, de uma vez por todas, para onde leva a separação dele. Node era uma demonstração cósmica. Era um experimento permitido por Deus para mostrar que civilização sem Deus, conhecimento sem sabedoria divina e poder sem amor resultam inevitavelmente em destruição. E Node falhou espetacularmente. A sociedade construída ali não produziu paz, justiça ou florescimento humano. Produziu violência, opressão e corrupção tão profunda que Gênesis 6:5 declara que toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era continuamente má. A linhagem de Caim, com todo o seu conhecimento avançado e poder tecnológico, criou um inferno na Terra. E esse inferno estava começando a se espalhar para além de Node. Os textos etíopes revelam que os descendentes de Caim eventualmente começaram a se misturar com outras linhagens humanas. Os Nefilim não ficaram confinados a Node. Eles se espalharam. E sua influência corruptora alcançou até mesmo a linhagem sagrada de Sete, que havia permanecido separada e fiel a Deus nas montanhas. Essa contaminação cruzada foi o ponto de virada. Foi quando Deus decidiu que a experiência de Node tinha ido longe demais e precisava ser encerrada. Comente abaixo se você está começando a entender por que essa história foi escondida. Porque agora vamos explorar as duas linhagens em guerra. A linhagem de Caim, corrompida por conhecimento proibido e pactos com vigilantes. E a linhagem de Sete, tentando permanecer pura e fiel a Deus. Essa não era apenas uma disputa familiar. Era uma guerra espiritual entre dois projetos completamente opostos para a humanidade. E o resultado dessa guerra ainda afeta nosso mundo hoje. Capítulo 7. As duas linhagens. Em guerra espiritual, Gênesis 4 e 5 apresentam duas genealogias paralelas. A linhagem de Caim, através de Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque e seus filhos. E a linhagem de Sete, através de Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, o que andou com Deus, Matusalém, Lameque e Noé. À primeira vista, essas parecem apenas listas de nomes. Mas os textos etíopes revelam que essas duas linhagens representavam dois caminhos espirituais completamente opostos. Dois projetos para a humanidade. Duas visões de como viver no mundo pós-Éden. A linhagem de Caim, estabelecida em Node, buscava poder, domínio, independência de Deus e transcendência através de conhecimento proibido. Eles construíram cidades. Eles desenvolveram tecnologias. Eles criaram cultura, arte, música, metalurgia. Externamente, pareciam ser a linhagem bem-sucedida. Eles eram os inovadores, os progressistas,
os avançados. Mas espiritualmente, eles estavam mortos. Eles haviam trocado presença divina por poder terreno. A linhagem de Sete, por outro lado, escolheu o caminho da separação e santidade. Os textos etíopes descrevem que os descendentes de Sete habitavam nas montanhas sagradas, longe da corrupção das planícies onde Nod e outras cidades estavam localizadas. Eles viviam de forma mais simples. Eles não tinham as tecnologias avançadas de Caim, mas eles mantinham comunhão com Deus. Eles oravam, eles adoravam, e através deles, a promessa de redenção seria cumprida. Gênesis 4:26 faz uma declaração crucial. Foi nos dias de Enos, filho de Sete, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Isso marca o início de adoração organizada, de busca intencional por Deus. Enquanto a linhagem de Caim buscava poder através de pactos com vigilantes, a linhagem de Sete buscava poder através de comunhão com o Criador. Essas eram duas fontes completamente diferentes de força e identidade. Mas aqui está o ponto crítico que os textos etíopes enfatizam. As duas linhagens não permaneceram separadas. Gênesis 6, 1-2 descreve que, quando os homens começaram a se multiplicar na terra, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Estudiosos debatem quem eram os filhos de Deus nesse texto. Alguns dizem que eram os vigilantes, outros dizem que eram os descendentes de Sete. Mas os textos etíopes sugerem que ambas interpretações são parcialmente corretas. Os filhos de Deus eram os descendentes de Sete que haviam permanecido fiéis. As filhas dos homens eram principalmente da linhagem de Caim, já corrompidas por influência dos vigilantes. E quando as duas linhagens se misturaram, a corrupção de Nod se espalhou para toda a humanidade. Os descendentes de Sete desceram das montanhas sagradas. Eles foram atraídos pela beleza, tecnologia e sedução cultural da civilização de Caim. E ao se casarem com elas, eles trouxeram a contaminação espiritual para dentro da linhagem que deveria preservar a pureza. Esse foi o desastre final. Os textos etíopes descrevem isso como a grande traição. A linhagem de Sete havia sido chamada para ser diferente, para ser luz nas trevas, para manter uma linha pura através da qual o Messias viria. Mas eles falharam. Eles cederam, eles se conformaram, e com essa mistura, quase toda a humanidade ficou corrompida. Gênesis 6, 5-6 registra que Deus viu que a maldade humana era grande na terra e se arrependeu de ter feito o homem. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdadeira história. Porque a lição aqui é profunda. Não basta ter herança espiritual. Não basta vir de linhagem piedosa. A separação intencional do mundo corrompido é necessária. A linhagem de Sete tinha tudo a seu favor. Eles tinham conhecimento de Deus. Eles tinham tradição de adoração. Eles tinham promessas divinas. Mas quando abandonaram a separação e se misturaram com a cultura de Nod, eles perderam tudo. Todas, exceto uma família. A família de Noé. E através dessa única família, Deus recomeçaria a humanidade. Mas antes disso, ele precisava limpar a terra da contaminação de Nod. E ele fez isso através do dilúvio. Capítulo 8. A contaminação que mudou. Tudo o dilúvio não foi um ato de raiva divina caprichosa. Foi uma cirurgia espiritual necessária. Foi o único meio de remover a corrupção profunda que havia infectado quase toda a criação. E os textos etíopes nos ajudam a entender exatamente o que estava sendo removido e por quê. Gênesis 6, 11-13 declara que a terra estava corrompida diante de Deus
e cheia de violência. Mas o que exatamente significava corrompida? A palavra hebraica usada é shashat, que significa arruinada, destruída, pervertida ou distorcida de seu estado original. Não era apenas pecado moral, era alteração fundamental da própria natureza da criação. Os textos etíopes especificam que a corrupção não era apenas comportamental, era genética, espiritual e sistêmica. A mistura de angelical com humano, os experimentos com animais e a proliferação de Nefilim haviam criado uma situação onde a própria estrutura da criação estava sendo desfeita. Gênesis 6:9 faz uma declaração crucial sobre Noé. Ele era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Mas então acrescenta algo interessante. Noé andava com Deus. E em algumas traduções, inclui-se que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica para perfeito aqui é tamim, que pode significar completo, íntegro, sem defeito. No contexto de gerações, isso pode se referir à linhagem genética não corrompida. Os textos etíopes explicam que Noé foi escolhido não apenas por sua retidão moral, mas porque sua linhagem havia permanecido pura. Ele não tinha sangue nefilim. Ele não descendia das misturas proibidas entre filhos de Deus e filhas dos homens. Ele era geneticamente humano como Deus havia criado originalmente. E por isso, através dele, a humanidade pura poderia ser preservada. Mas aqui está algo que vai fazer você repensar a história do dilúvio. Os textos etíopes revelam que nem toda a influência de Nod foi destruída. O dilúvio eliminou os Nefilim fisicamente. Eliminou a geração humana corrompida. Mas os vigilantes, sendo seres espirituais, não podiam ser destruídos por água. Eles foram aprisionados, onde, segundo Enoque 10, em lugares de escuridão até o juízo final. Mas sua influência espiritual, seus ensinamentos e a memória de Nod sobreviveram. Como isso é possível? Alguns textos etíopes sugerem que certos conhecimentos foram preservados através de Cã, filho de Noé. Embora Noé e sua família fossem justos, Cã tinha caráter falho que se revelaria depois do dilúvio. E através de Cã, certas práticas, conhecimentos e até mesmo a espiritualidade de Nod foram transmitidas para o mundo pós-diluviano. Isso explicaria por que civilizações pós-dilúvio, especialmente aquelas descendentes de Cã, como Canaã, Egito e Babilônia, praticavam magias, feitiçarias e rituais que ecoavam os ensinamentos dos vigilantes. Gênesis 10, 8-10 menciona Nimrod, descendente de Cã, que foi poderoso caçador diante do Senhor e estabeleceu reino em Babel. Nimrod é figura controversa que muitos estudiosos associam com tentativa de recriar a civilização pré-diluviana, incluindo aspectos da rebelião de Nod. A Torre de Babel, construída sob sua influência, não era apenas arquitetura ambiciosa. Era a tentativa de alcançar os céus, de forçar acesso a dimensões espirituais, de reabrir portais que o dilúvio havia fechado. Então, embora Nod tenha sido fisicamente destruído pelo dilúvio, seu legado espiritual sobreviveu. A filosofia de Nod, buscar poder independente de Deus, transcender limitações através de conhecimento proibido, fazer pactos com entidades espirituais, continuou através de civilizações pós-diluvianas. E os textos etíopes sugerem que essa influência nunca foi completamente eliminada. Ela apenas mudou de forma. Deixe seu like se você está começando a ver como essa história antiga se conecta com o nosso mundo moderno. Porque agora vamos abordar a questão mais importante. Por que a Igreja Ocidental suprimiu esses textos? Por que a Bíblia etíope foi marginalizada? Por que essas revelações sobre Nod, os vigilantes e as duas linhagens
foram consideradas perigosas demais para o público geral. As respostas vão expor não apenas história antiga, mas manipulação institucional que durou séculos, e vão mostrar por que você precisa questionar o que lhe foi ensinado como verdade absoluta. Capítulo 9. Por que a Igreja escondeu esta história? Durante séculos, a Igreja etíope preservou textos que o Ocidente rejeitou. O livro de Enoque, o livro de Jubileus, o livro de Adão e Eva, textos apocalípticos, revelações sobre anjos, onde descrições detalhadas de Node e os vigilantes. Esses não eram documentos marginais para os etíopes. Eram escritura sagrada, lidos em cultos, ensinados a crianças, considerados divinamente inspirados. Mas quando o cristianismo se consolidou no Império Romano, esses textos foram sistematicamente rejeitados, suprimidos e eventualmente esquecidos pela maioria dos cristãos. Por quê? A resposta não é simples, mas envolve política, poder e controle teológico. Quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo no século IV, a Igreja começou a se institucionalizar. Com institucionalização, veio necessidade de doutrina unificada, cânon definido e hierarquia clara. Textos que complicavam essa simplicidade eram problemáticos. E os textos etíopes eram exatamente isso, complicados. O livro de Enoque revelava que anjos podiam pecar, e podiam se rebelar, e podiam ter descendência. Isso levantava questões sobre livre-arbítrio angelical, hierarquia celestial e até mesmo sobre soberania de Deus. Se anjos podiam escolher rebelar-se, qual era exatamente a natureza da autoridade divina? Essas eram perguntas que a Igreja institucional preferia não responder. Os textos sobre Node revelavam que existiam duas humanidades paralelas, uma fiel a Deus, outra independente dele, e que a mistura dessas linhagens causou corrupção catastrófica. Isso sugeria que genética espiritual importava, que linhagens importavam, que nem todas as pessoas estavam na mesma condição espiritual. Essas ideias eram perigosas em império que tentava converter todos os cidadãos ao cristianismo uniforme. Como você convence pagãos a se converterem se existem linhagens espirituais predeterminadas? Mais perturbador ainda, os textos etíopes sugeriam que conhecimento proibido, tecnologia avançada e civilização complexa podiam existir fora da presença de Deus. Node era a prova de que humanos podiam prosperar materialmente enquanto fracassavam espiritualmente. Isso desafiava a narrativa simples de que bênção de Deus sempre resultava em prosperidade e que pecado sempre resultava em destruição imediata. A realidade era mais complexa, e complexidade era inimiga de controle institucional. Então, durante os concílios da Igreja, especialmente os de Niceia, 325 d.C., Laodiceia, 364 d.C., e Cartago, 397 d.C., líderes eclesiásticos decidiram quais livros seriam incluídos no cânon oficial. Critérios incluíam autoria apostólica, uso litúrgico amplo e conformidade com doutrina estabelecida. Livros que não atendiam esses critérios, onde especialmente aqueles que levantavam questões complicadas, foram rejeitados. A Igreja etíope, geograficamente isolada e culturalmente distinta, não participou desses concílios ocidentais. Eles mantiveram seu próprio cânon, mais antigo e mais amplo, e por séculos foram vistos com suspeita pelo Ocidente. Não é coincidência que os textos que eles preservaram são exatamente aqueles que revelam as verdades mais perturbadoras sobre Node, os vigilantes, e a natureza da guerra espiritual. Inscreva-se agora porque o que vem a seguir vai chocar você.
Se Node e sua influência foram fisicamente destruídos pelo dilúvio, por que ainda importa hoje? A resposta está na natureza espiritual de Node. Node não era apenas lugar, era estado, era condição, era dimensão. E os textos etíopes sugerem que Node ainda existe, não geograficamente, e mais espiritualmente. E sua influência pode estar mais próxima de você do que imagina. Capítulo 10. Node ainda existe entre nós. O dilúvio destruiu a manifestação física de Node. A cidade de Enoque desapareceu sob as águas. Os Nefilim foram eliminados. A civilização de Caim foi apagada. Mas os textos etíopes fazem uma afirmação perturbadora. Node nunca foi apenas lugar geográfico. Era dimensão espiritual. E dimensões espirituais não podem ser destruídas por água. Elas apenas se transformam. Elas se movem. Elas encontram novos pontos de acesso. Então, onde está Node hoje? A resposta etíope é que Node existe em qualquer lugar onde as mesmas condições espirituais estão presentes. Separação intencional de Deus. Busca por poder através de conhecimento proibido. Pactos com entidades espirituais não divinas. Civilização construída sobre domínio em vez de comunhão. Essas são as características de Node. E você as reconhece no mundo moderno? Considere sistemas globais de poder que operam sem referência a Deus ou moralidade objetiva. Considere tecnologias avançadas, desenvolvidas sem consideração ética sobre suas consequências. Considere culturas que celebram a autonomia individual acima de tudo, rejeitando qualquer autoridade transcendente. Considere ideologias que prometem transcendência humana através de engenharia genética, inteligência artificial ou fusão homem-máquina. Essas não são ecos de Node? Os textos etíopes sugerem que a maldição de Caim continua como padrão espiritual que se repete através da história. Caim foi amaldiçoado a ser fugitivo e errante, mas construiu cidade para negar esse destino. Ele buscou segurança através de poder terreno, em vez de arrependimento e reconciliação com Deus. E esse padrão é fome de controle absoluto, recusa de submissão à autoridade divina e busca de transcendência forçada. Aparece repetidamente em líderes, impérios e movimentos. Estudiosos etíopes apontam para certas regiões geográficas que, através da história, manifestam características semelhantes a Node. Lugares onde fenômenos espirituais estranhos são comuns, onde tempo parece curvado, onde realidade parece menos estável, onde povos antigos evitavam ficar após o anoitecer. Esses lugares são chamados de Thin Places, em algumas tradições célticas, lugares onde o véu entre dimensões é fino. Seriam esses resquícios espirituais de Node? Mais importante, os textos etíopes advertem que Node pode existir dentro de indivíduos. A marca de Caim não era apenas sinal físico, era alteração espiritual. E essa alteração pode ser replicada através de escolhas. Quando alguém deliberadamente se afasta de Deus, quando busca poder através de meios proibidos, quando faz pactos com entidades espirituais não divinas, essa pessoa entra no estado de Node. Eles se tornam fugitivos espirituais, errantes fora da presença de Deus, marcados e transformados. E aqui está a advertência final dos textos etíopes. Node não é apenas passado histórico, é possibilidade presente, é tentação contínua, é o caminho de Caim que Judas 1:11 adverte contra. Caim escolheu seu próprio caminho, rejeitou correção divina e construiu civilização sobre rebelião. E esse padrão está disponível para qualquer pessoa, qualquer sociedade, qualquer época que faça as mesmas escolhas. Comente abaixo se você reconhece manifestações de Node no mundo moderno, porque agora chegamos à conclusão inevitável dessa jornada.
Se Node ainda existe espiritualmente, se sua influência ainda opera, como nos protegemos? Como evitamos repetir os erros da linhagem de Caim? Como mantemos a linhagem de Sete, a separação sagrada, a comunhão com Deus em mundo que cada vez mais reflete os valores de Node? A resposta final vai resumir tudo o que descobrimos e oferecer caminho de escape da maldição que nunca terminou. Capítulo 11. A maldição que nunca terminou. Chegamos ao fim desta jornada através dos textos etíopes e das revelações sobre Node. Mas não chegamos a um fim confortável. Chegamos a um reconhecimento perturbador. A maldição de Caim nunca terminou completamente. Node nunca foi totalmente destruído. A guerra espiritual entre duas linhagens, dois caminhos, duas visões de humanidade continua até hoje. E cada um de nós está posicionado nessa guerra, quer percebamos ou não. Os textos etíopes nos ensinaram lições críticas. Primeiro, que separação de Deus não é apenas questão moral, mas transformação ontológica. Caim não apenas pecou, ele se tornou algo diferente. Ele entrou em estado espiritual onde a presença de Deus não alcançava. E nesse estado, ele foi vulnerável a influências que normalmente não teriam acesso a humanos. A marca de Caim abriu percepções, mas também abriu portas. E através dessas portas, entidades entraram que tinham suas próprias agendas. Segundo, que conhecimento sem sabedoria divina é perigoso. Os descendentes de Caim eram tecnologicamente avançados. Eles dominavam metalurgia, música, arquitetura, agricultura. Mas todo esse conhecimento não produziu sociedade justa, pacífica ou florescente. Produziu violência, opressão e corrupção. Os vigilantes ensinaram a humanidade segredos celestiais. Mas esses segredos não trouxeram iluminação, trouxeram destruição. Conhecimento separado de amor, poder separado de justiça, habilidade separada de propósito divino, sempre terminam em desastre. Terceiro, que mistura espiritual tem consequências. A linhagem de Sete tinha chamado claro: permanecer separada, manter pureza, buscar Deus. Mas eles desceram das montanhas. Eles se misturaram com a cultura de Node. E essa mistura trouxe contaminação que quase destruiu a humanidade inteira. A lição é clara. Compromisso espiritual não é posição neutra. É traição do chamado. E tem consequências catastróficas não apenas para indivíduos, mas para gerações. Quarto, que Deus permite rebelião seguir seu curso para demonstrar suas consequências. Node não foi destruído imediatamente. Foi permitido prosperar, desenvolver-se e revelar sua verdadeira natureza. O dilúvio não foi ato arbitrário. Foi resposta necessária depois que a experiência de Node provou, além de qualquer dúvida, que humanidade sem Deus escolhe autodestruição. E essa demonstração fica registrada para sempre como advertência. Mas aqui está a esperança que os textos etíopes também oferecem. A linhagem de Sete não terminou. Através de Noé, ela foi preservada. Através de Sem, ela continuou. Através de Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi e finalmente Jesus Cristo, a linhagem da promessa alcançou sua realização. Node representava caminho de independência, poder e rebelião. Mas a linhagem de Sete representava caminho de dependência, comunhão e obediência. E foi através da segunda linhagem que salvação veio ao mundo. Então, como aplicamos isso hoje? Primeiro, reconhecendo que ainda enfrentamos a mesma escolha que confrontou Caim e Sete. O caminho de Node ainda está disponível. Promete poder, autonomia e transcendência através de nossos próprios esforços. O caminho de Sete ainda está disponível. Requer humildade, dependência de Deus e santidade separada do mundo.
Cada escolha que fazemos nos move em uma direção ou outra. Segundo, sendo vigilantes contra a mistura espiritual. O erro fatal dos filhos de Deus foi descer das montanhas e se misturar com filhas dos homens. Nossa tentação é acomodar, conformar e comprometer nossos valores para nos encaixarmos em cultura que reflete Node. Mas o chamado continua sendo separação, não isolamento arrogante, mas distinção santa. Oni terceiro, buscando conhecimento com sabedoria. Vivemos em era de explosão de informação. Temos acesso a conhecimento que gerações anteriores não tinham. Mas conhecimento sem sabedoria divina é perigoso. Precisamos filtrar tudo através de relacionamento com Deus, através das escrituras completas, incluindo textos que foram marginalizados, e através de discernimento espiritual. Quarto, entendendo que guerra espiritual é real. Node não era apenas falha moral, era dimensão espiritual onde entidades não divinas operavam livremente. Essas entidades não desapareceram. Elas foram aprisionadas, segundo Enoque, mas sua influência continua. E nossa luta não é contra carne e sangue, como Paulo escreveria séculos depois, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. A história de Node é aviso e promessa. Aviso de que caminhos longe de Deus levam à destruição, não importa quão promissores pareçam inicialmente. E promessa de que Deus sempre preserva remanescente fiel, através do qual sua redenção opera. Noé foi esse remanescente no tempo do dilúvio. A igreja é esse remanescente hoje. E nossa chamada é manter a linha, preservar a verdade e resistir à tentação de Node. Compartilhe este vídeo com todos que precisam ouvir essas verdades escondidas. Inscreva-se para mais revelações bíblicas que desafiam narrativas simplificadas. E deixe seu comentário contando como essa jornada através dos textos etíopes mudou sua compreensão das Escrituras e do mundo espiritual. Porque a história de Node não terminou. A maldição de Caim ainda opera. As duas linhagens ainda estão em guerra. E cada um de nós precisa escolher conscientemente de que lado dessa guerra estamos. O caminho de Node promete muito, mas entrega destruição. O caminho de Sete exige muito, mas entrega a vida. E a escolha é sua. Sempre foi. E sempre será. Até que o rei da linhagem de Sete retorne e estabeleça seu reino onde Node não terá mais lugar. Até esse dia, vigilância, separação santa e comunhão com Deus são nossas proteções contra a maldição que nunca terminou. Que você escolha sabiamente